bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da UIS, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Everton, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Após a abertura, Guilherme apresentará os resultados do período. Olá! Com o fim do terceiro trimestre de um dos anos mais marcantes de nossa história e de nosso país, gostaria de iniciar essa mensagem reconhecendo a união e dedicação do nosso time na busca por resultados excelentes e a construção de uma cultura corporativa sólida e inspiradora. Acreditamos que nossa força vem das pessoas. Elas estão na centralidade de nossas operações e são o foco de nossos negócios. Por isso, temos como uma de nossas metas a criação e constante manutenção de um ambiente de trabalho que gere orgulho a nossos users. Para tanto, investimos e atuamos em desenvolvimento do time, formação da liderança, promoção de iniciativas e programas relacionados à diversidade e inclusão social. Como reconhecimento do desenvolvimento desse trabalho, fomos premiados por mais um ano como uma das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil em levantamento elaborado e divulgado pela consultoria global Great Place to Work. Essa premiação nos enche de orgulho e nos dá a confiança que estamos trilhando um caminho de sucesso. Operacionalmente, destaco em particular a performance da operação Bank Assurance no trimestre, fruto do trabalho executado na Rede Caixa para a retomada das atividades após período de impacto nos resultados em função dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020. Destaco, ainda, o desempenho de nossa unidade UIS Parceiros, que por mais um trimestre alcançou o maior resultado histórico em volume de vendas de consórcio. A unidade segue focada na expansão de suas operações, agregando novos parceiros à rede comercial e atuando na diversificação de seu portfólio de produtos. No âmbito estratégico, retomamos como foco da companhia nossa agenda de crescimento inorgânico, alinhados à visão de crescimento da UIS no contexto de ampliação e diversificação de nossas operações. Reforçamos a prospecção e negociação de novos balcões que têm um potencial para rentabilizar por meio da comercialização de produtos de seguridade financeiros, a serem explorados pelo know-how e expertise da UIS. Esse é o nosso core de atuação e é onde podemos agregar valor, além de manter a sinergia com todas as estruturas já existentes na companhia, totalmente alinhado com a visão de crescimento do nosso conglomerado. Nesse contexto, concluímos nesse trimestre o processo de aquisição da CMG Corretora, adicionando à matriz operacional e de parceiros da UIS um dos mais importantes bancos brasileiros, o Banco BMG. Fizemos importantes avanços ao longo do trimestre nessa nova operação e estamos trabalhando intensamente na fase de mapeamento de oportunidades e planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos. Acreditamos fortemente no potencial dessa parceria que trará importante valor para todos os envolvidos na transação. Seguimos focados e trabalhando diariamente na construção do futuro da UIS, obstinados em sermos uma companhia inovadora e diversa, contribuindo tanto para a construção de um ambiente de negócio próspero e sustentável, quanto para o alcance de resultados cada vez mais consistentes. Obrigado, Everton. Bom dia a todos. Vou dar início à apresentação da parte financeira, com o slide número 3, onde falarei dos eventos e destaques do terceiro trimestre. Em continuidade ao anúncio que fizemos na última divulgação de resultados, realizamos, na última terça-feira, o fechamento da aquisição de 40% do capital da CMG Corretora, após o cumprimento de todas as condições precedentes para o fechamento, dentre elas, a aprovação da operação no CAD. A CMG Corretora atua na comercialização de produtos de seguridade, incluindo seguros, consórcios, capitalização e previdência privada, por meio dos canais de distribuição do Banco BMG. Com o fechamento da transação, realizamos o pagamento da primeira parcela prevista no custo de aquisição, no valor de R$ 22,4 milhões, que será refletido no resultado da companhia do quarto trimestre de 2020.
A companhia exercerá o controle da CMG Corretora e, a partir do mês de novembro de 2020, passará a consolidar em seu resultado. Comemoramos pela terceira vez consecutiva a premiação das 150 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, organizada pela consultoria global Great Place to Work. Celebramos essa conquista entendendo que o sucesso alcançado é reflexo dos investimentos realizados pela companhia para estabelecer práticas culturais corporativas integradas, diversas, inclusivas e originais, com foco na melhor experiência e no desenvolvimento do nosso principal ativo, nossas pessoas. Seguindo, gostaríamos de dar destaque também à celebração do novo acordo entre a nossa investida Interseguros e a seguradora Liberty, com novos termos para atuação exclusiva no balcão do Inter. O contrato terá duração de 15 anos e manterá os percentuais de comissão anteriores. Em contrapartida, à exclusividade, a Liberty pagará a Interseguros 368 milhões de reais, divididos em upfront e parcelas de earnout. Acreditamos que a parceria propiciará a Interseguros a possibilidade de resultados ainda melhores aos atingidos nesse último ano, quando, após a parceria entre Wiz e Inter, a corretora atingiu o crescimento sólido das vendas, ritmo constante de lançamentos de novos produtos e melhoria dos produtos já existentes. Por fim, nesse trimestre, observamos efeitos não recorrentes em nosso resultado relacionados a baixas de ativos imobilizados e intangível e revisões em premissas contábeis da companhia. Em nosso release, apresentamos os detalhes desses efeitos e o resultado ajustado no período. Passando para o slide 5, o sumário de resultados, gostaria de dar destaque ao nosso EBITDA, que apresentou crescimento de 29,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019, impulsionado pelo crescimento de nossas receitas, conforme detalharia adiante. Nossa margem EBITDA foi 53,6%, um patamar que consideramos saudável para a nossa companhia. Como reflexo desse ótimo resultado operacional do trimestre, atingimos um lucro líquido de 81 milhões de reais, um crescimento de 30,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e encerramos o trimestre com uma posição de caixa de 222,5 milhões de reais. Muito bem, seguindo agora para o slide número 6, observamos os efeitos considerados para a nossa visão ajustada. No EBITDA, ajustamos, no terceiro trimestre de 2019, um montante total de 31,6 milhões de reais, referentes a recuperação tributária reconhecida no período, baixas realizadas em nossos ativos imobilizado e intangível e impactos gerados por revisões em premissas contábeis da companhia. Já na segunda tabela, sobre o lucro líquido, ajustamos alguns efeitos decorrentes das aquisições realizadas pela companhia nos últimos anos, bem como os efeitos que impactaram o EBITDA, ajustados a valores líquidos. A explicação desses ajustes está detalhada no documento do release de resultados. Sendo assim, encerramos o trimestre com um lucro líquido ajustado de 112,2 milhões de reais, um resultado 63,7% superior ao realizado no mesmo período de 2019. Passando agora para o slide número 7, detalhamos o resultado de receita bruta por unidade de negócio. A receita desse trimestre foi impulsionada especialmente pela aceleração observada na operação Bancassurance, com destaque para os produtos Vida, Prestamista e Residencial, marcando um importante retorno da atividade pós-período de impacto nos resultados em função dos efeitos causados pela pandemia de Covid-19 no primeiro semestre de 2020. Destaco também o desempenho da unidade Wiz Parceiros, que apresentou crescimento de 12,2% em receita bruta quando comparado ao terceiro trimestre de 2019. Esse resultado decorre principalmente do aumento no volume de cartas comercializadas nos últimos períodos, tendo atingido nesse trimestre um resultado recorde de 1,6 bilhões de reais em volume de cartas comercializadas. Esse desempenho é reflexo do foco da unidade na expansão da rede comercial, bem como do aumento da produtividade e qualidade na venda dos parceiros, com ações de ativação, treinamento e melhorias nos sistemas internos de suporte à operação,
proporcionando maior facilidade e eficiência para os parceiros realizarem a venda. Além disso, o resultado do trimestre foi impactado pelo início do faturamento referente à prestação de serviços de gestão e suporte aos demais parceiros credenciados na Caixa Consórcios. Ainda, a partir do mês de março, passamos a consolidar a receita da unidade WIS-Conseg em nosso resultado. Nesse trimestre, nossa nova unidade adicionou R$ 1,5 milhão à receita bruta da companhia. Com relação à participação das unidades na receita bruta total da companhia, observamos nesse semestre um crescimento de 3 pontos percentuais na participação da unidade Bancassurance no resultado global da companhia, devido à aceleração do resultado da unidade nesse trimestre. Por fim, atingimos um estoque de receitas no valor de R$ 84 milhões, um resultado 5,2% superior ao terceiro trimestre de 2019. Esse indicador é formado a partir do faturamento de vendas realizadas em trimestres anteriores, o que gera resiliência nos níveis de receita e caixa da companhia, especialmente em períodos em que o volume de vendas novas é afetado por fatores adversos. Dando prosseguimento, agora no slide número 8, vamos falar sobre os nossos custos. No terceiro trimestre de 2020, nossos custos apresentaram uma queda de 15,6% quando comparados ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado deve-se principalmente à queda de 43,4% ou R$ 10,4 milhões nos custos com a operação Bancassurance, majoritariamente pelo efeito da suspensão temporária dos contratos de trabalho dos assistentes de venda, os ASVENs, e da equipe de gestão desse time, que trabalham alocados nas agências caixa. Essa economia foi parcialmente compensada pela incorporação dos custos da Grid e da WIS-Conseg, que passaram a ser consolidadas ao final de 2019 e início de 2020, respectivamente. Vamos falar agora, no slide 9, das nossas despesas. As despesas gerais e administrativas apresentaram um crescimento de R$ 28,3 milhões nesse trimestre, quando comparadas ao terceiro trimestre de 2019. Esse desempenho foi devido principalmente a um efeito ocorrido na linha de pessoal, onde registramos uma despesa não recorrente no valor de aproximadamente R$ 26 milhões. Essa despesa decorre de uma revisão realizada pela companhia em suas premissas contábeis de reconhecimento de gastos rescisórios de dirigentes. Já na linha de outras receitas e despesas, apresentamos um incremento de R$ 10,4 milhões em despesas, devido principalmente a baixas realizadas em ativos imobilizados e intangível da companhia. Passando agora para o slide 10, apresentamos o resultado de equivalência obtido na operação da Interseguros. Nesse trimestre, destacamos o contínuo e acentuado crescimento da carteira de clientes, que alcançou a marca de 180 mil clientes segurados, um crescimento de mais de 376% sobre o mesmo período do ano passado. Esse desempenho, bem como o crescimento de quase 70% no prêmio líquido, refletem o amadurecimento da estratégia de vendas dos produtos digitais e o aumento na representatividade desses produtos na carteira da Interseguros, diversificando as fontes de receita. No terceiro trimestre de 2020, a operação atingiu um crescimento de 105,8% em receita bruta, com destaque para o desempenho dos produtos digitais. Já no lucro líquido, a Interseguros apresentou crescimento de 161% em relação ao mesmo período do ano anterior. Registramos, nesse período, uma equivalência patrimonial no valor de R$ 2,2 milhões. Destaco que a equivalência é contabilizada com defasagem de um mês em relação à competência do resultado auferido pela Interseguros. No slide número 11, apresentamos a composição do lucro líquido. No impairment, nesse trimestre, registramos R$ 1,7 milhão, efeito da contabilização do teste de impairment realizado para o ágio registrado com a aquisição da Grid Finance e do registro de perdas de capital de investimentos em empresas controladas.
Já na linha de resultado financeiro, tivemos um desempenho inferior ao mesmo período do ano anterior, impactado principalmente pelo incremento de despesas de ajuste a valor presente e atualização monetária das parcelas futuras dos custos referentes às aquisições realizadas pela companhia. Para finalizar, passamos agora para o slide número 12. As principais variações que impactaram o fluxo de caixa da companhia nesse trimestre foram nas linhas de capital de giro e investimentos. Em capital de giro, apresentamos um fluxo positivo de 39,3 milhões de reais, efeito da provisão de passivo referente a contratos de não competição dos executivos da companhia, realizados no trimestre, de forma retroativa, do aumento no saldo das obrigações sociais da companhia, efeito do maior provisionamento de despesas com participação nos lucros e resultados, e aumento na provisão de impostos a pagar, devido ao formato adotado pela companhia de pagamento de tributos trimestrais. Em investimentos, tivemos um desembolso de 7,5 milhões de reais referente à parte do valor da terceira parcela de earn-out prevista da aquisição da Finanseg. Esse valor foi parcialmente compensado por efeitos positivos gerados no fluxo de caixa decorrentes da contabilização do ajuste a valor presente e atualização monetária das aquisições realizadas pela companhia. Por fim, finalizamos o trimestre com um saldo de caixa ajustado de 222,5 milhões de reais. Sendo assim, encerramos a apresentação da parte financeira e eu gostaria de retornar a palavra para o Everton, que vai iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Everton Peixoto para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, senhores, queria agradecer a participação de todos, dividir que a companhia está bem posicionada, com a estrutura de caixa positiva, com um time unido, comprometido para fechar um ano mais um ano forte e caminhar para a continuidade do crescimento da companhia, olhando novas oportunidades de forma muito otimista. Então, reforço o agradecimento ao time da UIS, que tem se dedicado num ano complexo, mas que mostra a força da nossa companhia. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima videoconferência.